maçã, ele tem que estar bonitinho, amarelinho. Tem que estar marrom. Quero inclusive vinho branco, ele tem que estar amarelo. Tem que estar marrom. Experimenta visitar um produtor rural aí que faça vinho interior aí, que faça vinho branco. De branco não tem nada, ele não consegue fazer. Ele não consegue controlar essa reação. E a uva tem tudo isso aqui que eu estou falando. Se eu pegar o grãozinho de uva e amassar, ela vai escurecer o caldinho dela. Eu vou fazer uma banana seca, sei lá, qualquer negócio, um purê de batata. Falou antes. Então eu não quero que aconteça na maioria das vezes. Então eu vou pensar assim, como que eu faço para que ela não corra essa doença? Olha, a primeira coisa é olhar isso aqui. Tem como eu tirar isso aqui do processo? Então vamos olhar por partes. Tem como eu tirar os polifenóis? Vamos supor que eu esteja fazendo vinho, o suco de maçã. Tem como eu tirar o polifenol do suco? Olha, até tem, mas é difícil. Então não se usa. Então não dá muito para lidar com esse aqui. Vamos pensar no segundo. Tem como eu tirar as polifenóis base da barata? Tem como eu tirar ela? Ou não permitir que ela haja sobre o substrato? Se tem uma reação acontecer, ela tem que se ligar com o substrato. Se a enzima não estiver aqui, ué, tem como eu fazer isso? Tem várias maneiras. Por exemplo, o que era o gráfico de temperatura que a gente viu ali atrás? Se a gente aquecesse acima da temperatura ótima, a gente ia destruir a enzima. Então eu posso usar calor. Calor. Se eu usar calor, eu destruo a enzima. Eu faço o que se chama de inativação. Que é o que as indústrias fazem. Então vou botar aqui. Inativa a enzima. Ou seja, destrói a enzima. E aí, nossa, aí nunca mais vai aparecer. É assim que a indústria, a maioria das vezes, faz. Geralmente essa enzima aqui, ela é destruída mais ou menos com uma temperatura em torno de 80 graus. Ou mais um pouco menos. Então, se eu aquecer a 80 graus, a reação não vai acontecer com calma. Imagina uma dona de casa que vai numa feira. E lá na feira dos produtores, né? Aí ela foi lá e comprou 1 quilo de ervilha. Chegou em casa e não vai comer 1 quilo, né? Um prato lá, sobrou metade. Aí ela enfiou num saco plástico, deu um nó e botou no freezer. As ervilhas. Um mês depois, ela se lembrou das ervilhas, vamos comer agora, né? Chegou lá, metade das ervilhas estão pretas. O que aconteceu? Essa é a reação. Mas no freezer, a gente viu o gráfico. O que eu falei? O freezer não interrompe a atividade das enzimas. Elas vão continuar acontecendo. Mesmo no freezer. Então a reação vai acontecer. Tá, mas tu não falou que na célula... Tu não falou que na célula intacta a reação não acontece? Sim, mas tem um detalhe. Quando eu congelo um produto, a formação do gelo arrebenta as células. Por isso que quando eu tiro carne do freezer para fazer igual com a bacia, forma um monte de suco, né? A gente chama de sangue. Na verdade não é sangue, é o conteúdo das células que vão embora, porque o gelo, como ele aumentou, ele dilatou e arrebentou as membranas. O gelo destruiu a célula. Então vai acontecer o escurecimento dentro da célula lá no freezer. Então como que eu deveria, o que eu deveria fazer para evitar isso nas ervilhas da dona de casa? O que qualquer dona de casa sabe fazer? Pega as ervilhas e cozinha. Só aquece. As pessoas chamam de branqueamento, escaldamento. Ferve água, joga a ervilha dentro, deixa um minutinho, tira. Água fria, frisa. Pode deixar 6 meses, ela vai ficar bem quentinha. As donas de casa sabem fazer isso.
O pessoal da gastronomia entra todo dia. Eles não sabem por que fazem, mas fazem. Mas é isso aqui. Tu inativou, tu destruiu o enzima. Essa não vai mais acontecer. Qual é a outra saída? pH. Como tu falavas? Ela falou em pH, né? Reduzir o pH é uma alternativa? Olha, aumentar o pH nunca, tá? Em alimentos a gente nunca altera para cima o pH das coisas. Mas para baixo é comum. Então eu posso adicionar um ácido para baixar o pH? Sim, exatamente. Vou botar aqui. Ácidos, adição de ácidos para reduzir o pH. É uma boa? É. Não vai resolver tudo, mas ajuda. Porque para interromper completamente isso aqui, essa reação, só baixando o pH, eu teria que baixar o pH desse produto aqui para 1. E aí não queria comer o fruto para pH 1, né? Então, a adição de ácido é uma boa, mas ela é complementar, ela sozinha não é. É tipo as pessoas que fazem em casa salada de fruta. As pessoas escrevem lá um limão. Salada de fruta. Olha, vai ajudar. Vai ajudar. Mas não vai resolver. O que mais que eu posso fazer? Olha, com a enzima em si, eu tenho mais uma saída. O que eu adiciono aqui para interromper a reação? A reação não ir para lá. O que eu adiciono aqui? Poderia adicionar um inibidor. Uma coisa que iniba a enzima. Não destrói ela, mas inibe. Lembra lá que a gente falou dos remédios e tal, né? Então eu posso adicionar algo aqui que seja alimento, né? Alimento, não posso botar qualquer negócio aqui dentro, né? Mas iniba a enzima. Então a gente chama essas substâncias de inibidores. Vou botar aqui, inibidores. Ou, como é um processo oxidativo, eu posso adicionar uma substância antioxidante. Qual que é um antioxidante natural bem conhecido? Na aula passada a gente falou. As plantas produzem bastante. E a gente toma porque é antioxidante. Isso aí. A vitamina C é um antioxidante que ajuda muito. É muito comum na indústria, quando não dá para usar calor, eles usam essas duas coisas. Um ácido, ácido cítrico, por exemplo, adicionado da vitamina C. Porque a vitamina C é antioxidante. Então lá na nossa saladinha de fruta em casa, bota o limãozinho. Mas se tu tiver aquele efervescente de vitamina C da farmácia, joga nele. Bota ele também. Porque ele vai bloquear, ele funciona como um estudo, ele vai bloquear, ele vai inibir a reação. A enzima oxida e a vitamina C reduz. Então vai ficar tipo uma gangorra. A reação vai para lá, vai para cá, vai para lá e vai para cá. No caso do vinho, que eu falei anteriormente, é comum o pessoal adicionar o enxofre. Uma substância, um enxofre, jogos de enxofre. Ele não é um antioxidante, ele é um bloqueador mesmo. É muito comum na indústria de vinhos usar o chamado metabisulfito. Que é o enxofre. Hoje a gente fala de vinhos mais para frente, agora a gente fala dele de novo. Porque ele tem outra função, ele é conservante. Quando a gente olha no rótulo da garrafa de vinho, lá está escrito, né? Conservante fundamental. É ele. Então ele funciona como conservante e antioxidante. Ele faz duas coisas numa tacada só. E aqui poderia ser a vitamina C.
Muito bem. O que mais que eu posso fazer? Olhar mais para cá. Sobrou o que aqui? O oxigênio. Tem como eu tirar o oxigênio da parada? Tem. É o mais fácil de todos. É o que a gente chama de embalar a vácuo os produtos. Só embalar a vácuo. O cara fala, às vezes, a gente compra mandioca, essas, né? Descascadinhas, né? Ninguém gosta mais de descascada, né? Então vai e compra descascadinha, né? Então, geralmente, ela vem embalada a vácuo. Senão ela predeia, mesmo congelada. Então, tu tira o oxigênio, a reação simplesmente não acontece. Falando de batata, né? As pessoas fazem em casa batata frita, né? Ou nos restaurantes. Descascam a batata, picam ela lá, cortam ela, bonitinho lá, e vão fritar. Só que às vezes tu prepara um dia para fritar no outro. Se esperar 24 horas, não vai completamente deteriorado. Então o que o pessoal faz? Deixa uma bacia com água. As pessoas, todo mundo faz isso em casa, deixa uma bacia com água. A água simplesmente expulsa o oxigênio. Então ela estiver ali imersa na água, a reação não ocorre. Então, são aqui, então, vamos botar vá. Tirar o oxigênio da parada. E aí deu. São as maneiras mais usadas, assim, do ponto de vista ou domiciliar, casa, ou na indústria. Uma dessas aí, as pessoas têm que usar. Ou mais uma, né? Juntos. Ok? Então aí está explicando basicamente, né? Aqui diz assim, refrigeração, né? O frio é importante? É, mas ele não interrompe, ele só reduz, tá? Vamos ver outra coisa. Reações que não são divisíveis. Então a gente vai chamar de reações químicas, não enzimáticas. Então, reações puramente químicas que alteram os alimentos. Então vamos apagar isso aqui que não serve mais para nós. Então, muitas reações químicas alteram negativamente a qualidade dos alimentos. Vou falar de duas, bem conhecidas, bem comuns que ocorrem nos alimentos. O escurecimento, que daí é parecido com esse aqui, leva à formação de pigmentos escuros, e a oxidação das gorduras, que é um tipo de acidez também. Então, vamos pensar assim, nas reações de escurecimento. Vamos citar duas. Primeira delas, chamada de caramelização. O nome já diz o que acontece. Formação de caramelos. Ela é usada para produzir o caramelo. O caramelo é o corante mais usado no mundo. Só os refri, tipo Coca-Cola, imagina a quantidade que é usada no mundo. Então é o corante, assim, disparado mais utilizado no mundo. Mas ele pode ocorrer e alterar a composição, enfim, de alguma forma, a qualidade do alimento. Como que ele acontece? É bem simples. Simples de explicar aqui, tá? Bem fácil de entender, vamos dizer assim. Ele só acontece com açúcares. Então é quando a gente tem açúcares, e não é qualquer açúcar. Os açúcares chamados de redutores. Tipo glicose, tipo frutose, tipo lactose.
quando esses açúcares eles estão submetidos a calor. Calor. Sempre a gente vai ter que expor ele a calor. E não é qualquer calor, é mais de 100 graus. Bastante calor. Então, toda vez que a gente expor esse tipo de açúcar a um calor intenso, o que vai acontecer? Uma série de reações, mas no final a gente vai ter os chamados caramelos, que são pigmentos escuros. Vou botar aqui, caramelos. Vou botar aqui entre aspas, pigmentos. Por isso que é um escurecimento, né? Pigmentos escuros. Claro que tem sabor, tem aromas bem peculiares, bem característicos, né? Então, o caramelo ele pode ser utilizado na indústria como um corante, mas também ele pode ser usado como um aromatizante. Ah, vou comprar uma bala, sabor de caramelo. Um sabor, né? Isso é usado para muitos produtos. Muito bem. O que aconteceu aqui? Quando a gente expõe o açúcar ao calor, o açúcar vai perder uma molécula de água. Então a caramelização nada mais é do que a desidratação do açúcar. Ele vai perdendo molécula de água. Na medida que um açúcar perde a molécula de água, ele se gruda com outro açúcar, ele se junta com outro açúcar. Esse outro perde uma molécula de água, se junta com outro. E assim vão formando uma molécula grande. É chamado de polímero. Uma molécula grandona. Este polímero, que a gente vai chamar ele apelidado de caramelo, ele é o resultado, então, da desidratação desses açúcares. Com características de sabor, de aroma e cor bem peculiar, bem específica, de acordo com as condições. Então depende de qual açúcar e qual é a condição. A lógica é simples. Quanto maior a temperatura, mais escuro ele é. E outro, quanto maior o pH, mais escuro ele é. Então, ó, quanto maior a temperatura, é um print, tá ligado? É um print. Mais escuro. Quanto maior o pH, mais escuro. Por isso que na indústria, quando a indústria vai fazer o caramelo, o corante, eles utilizam aditivos para ele ficar preto, para ele ficar muito corado. E esses aditivos aumentam o valor do pH. Geralmente é amônia. E aí que muitas vezes o caramelo faz mal para quem come. Não é o caramelo que a gente faz em casa. Esse que a gente faz em casa não mata ninguém, né? Não mal nenhum. Acontece que esse que as indústrias usam como corante, eles usam alguns aditivos para fazer o caramelo. E às vezes esses aditivos acabam dando bolor, né? Dando problema para quem consome. Nutricionalmente isso é importante? Vai reduzir o valor nutricional do alimento? Até vai, mas insignificante. Tem uma variação. Assim. O caramelo ele não é absorvido por nós, tá? A gente só vai sentir o aroma, o sabor e tal, mas ele não vai ser metabolizado no nosso corpo. Muito bem. Então esse seria a primeira das reações. Segunda reação é essa aqui, chamada reação de Maillard. Reação de Maillard. Vou botar aqui no produto. É mais comum ainda. É bem comum de acontecer no alimento, nos alimentos. Como que ela acontece? De novo, envolve que? Açúcares, redutores, mas aqui nós temos que ter mais alguém, que é as proteínas. Então, os açúcares eles vão reagir com as proteínas e formar também pigmentos escuros. Só que nesse caso eu não vou chamar de caramelo. Vou chamar de melanoloidina.
escuros. Em cor, características de sabor, enfim, peculiares. Próprias. E aqui é a mesma coisa, calor. Só que aqui, mais 40 graus. Não precisa ser tão quente, não. Aqui a perda de gás carbônico. Então a lógica é assim: o alimento, na sua formulação, na sua composição, ele tem que ter açúcar e ele tem que ter proteína. Se ele tiver essas duas coisas e ele for exposto a calor, há a formação desses pigmentos escuros, que agora a gente não vai chamar de caramelo, vai chamar de outro nome, chamado de melanina. É mais comum ter esse processo do que o de cima. O de cima só envolve os açúcares. Olha, ele está mostrando na foto aqui o doce de leite. A corzinha do doce de leite formado é reflexo desta reação aqui. Qual é o açúcar que nós temos no doce, no leite? Lactose. A lactose é um açúcar redutor. O leite tem proteína? Tem. Na hora que eu começar a ferver o leite lá, a tendência é começar a formar essa substância escura. E tem um sabor bem agradável, né? A gente gosta. Coração, assim. Outro exemplo, café. As pessoas às vezes vão no mercado e tem lá duas marcas. Ou dois tipos de café da mesma marca. Um chamado suave e o outro forte. O que diferencia esses dois? Ah, não, é o teor de quê? O teor disso aqui. Quanto maior a formação desses pigmentos, mais forte ele vai ter. Tá, mas como que esses pigmentos se formam na hora de fazer o café? Torrando o café. Quanto mais torrado for o café, maior a presença dessa substância. E mais amargo o café, mais forte ele é. Chocolate. Mesma coisa. Vou pegar o cacau, lá, mentira o cacau, aquela história toda, né? E vou processar. A tendência é que quanto mais temperatura usar no processo, mais intensa é. E as pessoas chamam de amargor, né? Vai comprar um chocolate meio amargo, não sei quantos amargos, não sei o que e tal, né? O amargo é da substância melanina presente. Foto de baixo ali. Malte de elaboração de cervejas. Quanto mais torrado for o malte, o grão de cevada que eu uso na elaboração de cerveja, quanto mais torrado, mais escura é a cerveja. Quanto menos torrado, mais clarinha ela é. Então a lógica é assim: quanto maior a temperatura, mais intensa é a coloração. Quanto maior o pH, mais intensa é a reação. Alguém já viu, só para a gente concluir depois a gente fazer o intervalo, alguém já fez doce de leite? Já viu fazer? Vamos me ajudar aqui, que eu nunca fiz, tá? Nós vamos pegar uma panelinha com leite. Vamos lá no laboratório, botar o leite aqui, né? O que mais que eu vou botar aqui dentro? Açúcar. Que açúcar? Agora nós temos que começar a falar então de açúcar, tá? Redutor? Que açúcar? Açúcar normal. Sacarose. Açúcar sacarose, que é o adoçante que a gente tem em casa, a gente vai botar aqui dentro, ele é redutor? Não. Não é redutor. É o único açúcar que a gente vai falar dele, que ele não é redutor. Então, tudo bem, vou botar sacarose, açúcar. Sacarose. Açúcar cristal, como tu diz. E fogo, não acredita? Calor. Vou ferver isso. Eu vou adicionar mais alguma coisa aqui dentro? Bicarbonato. Olha, eles Por que eu vou adicionar bicarbonato? Escurecer. A dona de casa aqui fala lá, ele não sabe. Mas ela está fazendo exatamente para ter cor. Porque o bicarbonato vai aumentar o. Se eu exagerar e botar um monte de bicarbonato, vai ficar exatamente nesse aqui da ponta. Claro, o bicarbonato não tem só essa função, tá? Ele tem outra função. Como o pH vai ser um pouquinho elevado, a proteína com o calor não desnatura. Então o doce não vai ficar em gruminho como esse aqui.
Ele vai ficar lisinho. O bicarbonato ajuda na textura, além da cor. Tá, mas vamos supor que eu não queira fazer o doce de leite. Eu quero fazer agora o leite condensado. Não vou botar no bicarbonato. E o que mais eu vou fazer? Ele não pode ficar, tem que ficar bem clarinho, né? O que eu vou fazer de diferente no leite condensado? Eu vou fazer ele, a indústria vai fazer ele com uma temperatura mais baixa. Geralmente é feita chamada a vácuo. O concentrador é a vácuo. Eu vou fazer o leite ferver 55, 60 graus. O leite vai ferver a 60 graus. Mas com vácuo. Senão é por isso, senão ele escurece. E aí ninguém vai querer. Então a indústria faz todo um trabalheira para ter um produto desse e as pessoas chegam em casa e pegam a latinha de leite condensado e está com a coisa pressão. Para ter escuro, né? Ter doce de leite. Então, a lógica é assim. Só para concluir. Eu disse assim, ó, a sacarose é um açúcar não redutor. Então ela não escurece. Mas como é que eu faço caramelo em casa com sacarose? Quem faz em casa, né? Muita gente já fez, né? Caramelizar lá para mim, né? Bota açúcar, né? E fogo. Vejo que ela vai, uma hora ela vai escurecer. Mas eu estou dizendo que só a redutora escurece e a sacarose é não redutora, como é que ela escureceu? Porque o calor fez o quê? O calor fez o quê? Quebrou a sacarose. E a sacarose quebrada é composta de quê? Glicose e frutose. Esses são dois açúcares redutores. Então, quando a gente faz em casa um caramelo, é assim, o calor vai hidrolisar a sacarose e a partir daí ela dispensa, claro. Eu formei os açúcares chamados redutores. Se a gente fizer aula prática, vocês vão me lembrar. Se a gente fizer com elaboração de cervejas, vocês me lembrem. Porque quando a gente compra os maltes, vocês vão ver que um tipo de malte vai estar escrito assim, malte melamintino. O nome do malte é isso. Ele é adicionado exatamente para dar isso, uma coisinha. Ok? Quer fazer o intervalo, galera? Eu vou lá comprar um salgado. Eu sou doce. Mas faz tempo que eu não te vejo esse casaco. Vai se foder. Meu.